Boa noite, meu nome é Rodrigo Shafik Shoeiri, sou aluno do curso Gestão Empresarial da FGV e estou fazendo esse vídeo sobre o livro Super Crunchers, do Ian Ayers, para a disciplina de Finanças Corporativas. Esse livro é muito interessante porque ele fala aquilo que hoje todas as empresas estão preocupadas em seguir, que é a garimpagem de dados para a tomada de decisões. Eu vi que esse livro esboça praticamente tudo que a tomada de decisões não só para a empresa, mas para diversas outras áreas foi muito importante. Então a gente pode destacar coisas muito importantes nesse livro, como por exemplo uma fórmula estatística de testes randômicos que levou um médico a salvar mais de 100 mil vidas. E isso foi algo que chamou muita atenção para mim nesse livro, que a gente tem uma série de coisas que a gente tem o poder de extrair informações que às vezes elas ficam lá inócuas e só depende da gente, seres pensantes, extrair dali essas informações. Hoje em dia a gente pode ter um debate a longo prazo de pessoas chamadas super crunchers, ou seja, as pessoas que devoram esses dados e a partir daí tiram inúmeras situações e inúmeras coisas que ninguém sonharia em imaginar, né? Como por exemplo, analisar um vinho, né? Olha, quem iria dizer que a gente pode saber qual será a melhor safra do vinho através de uma fórmula matemática, ou até mesmo saber quem está propenso a ganhar um jogo de basquete ou ser um time que se destacará na liga de beisebol. Se a gente fosse fazer uma analogia aqui com o nosso país, a gente pode perceber que hoje existem diversos casos que as empresas, ao analisar informações, sabem dizer qual seria o melhor, por exemplo, qual seria o seu melhor plano de telefonia, que pois você utiliza muitos minutos, esse plano se encaixa melhor para a sua situação e diversas outras coisas, né? Então a gente pode, a partir desse momento que a gente se questiona e tenta entender a fundo o que acontece no mundo, acho que a gente acaba virando um certo tipo de super cruncher, porque a gente quer devorar os dados e entender por que é aquilo que está acontecendo. Se a gente também for lembrar do que está acontecendo hoje, as coisas estão muito mais informatizadas, né? A tecnologia está auxiliando muito bem os super crunchers a trabalhar os dados e a extrair cada vez mais informações mais rápidas. E o uso da internet para os testes randômicos facilitou demais a abrangência dos testes, o que possibilitou ainda mais a gente contestar e validar a veracidade dessas fórmulas estatísticas e testes randômicos. Hoje a gente não pode esquecer, até o meu relógio é binário, que tudo está baseado na informação tecnológica e na sua agilidade para a gente contestar algumas coisas. Então a gente pode, por exemplo, fazer um teste, qual seria, através de inúmeros fatores, o animal de estimação mais indicado para um convívio, para o seu determinado tipo de lar e determinado tipo de dono. Então esse livro serviu para realmente abrir a minha mente, a questionar algumas coisas e a ser um Sherlock Holmes dos dados, né? Ou seja, realmente ser um detetive, mas não só baseado na intuição, mas baseado em dados reais, dados que foram extraídos e trabalhados para eu ter uma fonte de informação segura para poder ter uma boa tomada de decisão. Esse livro eu vou recomendá-lo para todos os meus amigos, ainda mais para minha noiva, que é psicóloga, que eu achei muito interessante, que nesse livro há um grande debate dizendo que um paciente pode praticamente ser tratado a gente pode definir qual seria o melhor tratamento para um paciente, analisando os fatores através de uma fórmula de regressão e dados estatísticos baseados em testes randômicos. Nossa, gerou um grande conflito aqui em casa quando eu cheguei a comentar sobre isso com ela, porque hoje nós temos uma grande disputa de pessoas
que usam a intuição, a sua experiência para dar vazão em algumas decisões, e outras que se baseiam em dados. Então acho que esse conflito vai existir ao longo dos tempos, mas acho que o que vai melhorar mesmo a tomada de decisão é que se as pessoas os especialistas, né, utilizassem as suas intuições, mas agregando o valor que essas fórmulas podem trazer para melhor tomada de decisão. Imagine um médico hoje, com todos os dados de melhor tratamento para uma determinada doença, saber que aquele remédio ele já foi usado por não sei quantas pessoas e que houve um índice de não sei quantos % que deu certo aquele tratamento. Então, eu acho que esse livro serve mesmo para abrir a mente da gente e trazer vários pensamentos e coisas para cada vez mais nos questionarmos sobre o que está rondando o mundo afora. E uma coisa também que essa análise de dados traz para a gente, hoje, por exemplo, nós temos toda a nossa base de informações lá nos dados da Receita, e hoje a gente também está tendo, quem mora em São Paulo tem a nota fiscal paulista, que para cada compra que nós fazemos podemos dar o nosso CPF. Então imagina a fonte de informação que essa base de dados pode fornecer para o mundo, para o mercado, caso essas informações vazem, né? Então a gente pode hoje, hoje o governo praticamente domina toda a fonte de informação de todos os seus cidadãos, né? Então eu acho que é uma ferramenta poderosa que está surgindo aí, que ela tem que ser preservada e bem guardada. Esses são alguns casos que os dados podem ser úteis e outros não. Por exemplo, o caso de a gente fazer uma previsão estatística errada. Por exemplo, uma montadora de veículos achar que a tendência para o próximo ano, baseada em alguns dados, seja de um carro, o Wagon, com não sei quantos itens de segurança, e aí começa a produção em massa, sendo que o que realmente importava era a análise de outros fatores que não tinham uma correlação tão grande com aquilo que foi analisado. Então essa análise, se ela também não for bem tomada, os dados não forem extraídos de uma forma correta, a tomada de decisões baseada nessas informações pode gerar também grandes danos para as pessoas. Então é isso, fica aí a minha videoaula sobre esse livro, que eu gostei bastante. E espero também que vocês tenham gostado desse vídeo, com esse bate-papo que eu tentei trazer para vocês. Obrigado, qualquer coisa, estamos aí.